Boa tarde, meus queridos amiguinhos. Que beleza! Hoje eu vou falar de um conceito muito importante na área de saúde ocupacional que a gente conhece como cultura da segurança. O que é cultura da segurança? Eu vou explicar de uma forma resumida o meu entendimento sobre cultura da segurança e vou fazer uma explicação disso praticamente em 13 slides. Uma forma bem resumida, bem didática, para que vocês possam entender, se possível, passe para outras pessoas, porque isso aí é um dos assuntos mais importantes, tem gerado muito trabalho terceirizado por parte de algumas pessoas, muita autonomia, pessoas são autônomas nessa área, que vendem suas atividades para algumas empresas, têm ganhado bastante dinheiro, inclusive, fazendo isso, porque não tem segredo. A cultura da segurança, vocês já vão ver, não é uma coisa que não tem um segredo absoluto que você, isso aqui é muito complicado de se aplicar numa empresa. Basta a alta gestão da empresa querer, que tem como tornar assim as pessoas terem uma cultura da segurança dentro da sua empresa. Então, os seus trabalhadores vão ter uma cultura da segurança dentro da sua empresa a partir do momento que tu entende determinados conceitos. Então, quando eu falo de cultura de segurança, eu estou falando de fator humano. Fator humano é o que? A adaptação do trabalho ao homem. Opa, eu já ouvi falar disso. O conceito lá da NR17, né? A NR17 diz que, por exemplo, a NR12 já me diz que a máquina tem que se adaptar ao homem e não o contrário. Ou seja, a NR17 fala da adaptação do trabalho ao homem, mas o que seria no conceito de fatores humanos, a adaptação do trabalho ao homem? Também já vou explicar esse conceito rapidamente aqui para vocês nesse único slide. Vocês estão vendo aqui, né? Toda empresa ela tem as suas atividades. Uma empresa produz determinado tipo de peça, ela vai ter determinada atividade para injeção dessa peça ou moagem da matéria-prima, que vai lá esse material depois para a injeção dessa peça. Aí todas essas atividades que são relacionadas a essa empresa, muitas vezes se estabelece o que? Vou fazer atividade de moagem, ou num posto de gasolina, vou fazer atividade de abastecimento de um carro que chegou lá em determinada ilha. A gente faz uma análise de risco e estabelece um procedimento por escrito. Aqui embaixo a gente pode ver a análise de risco e estabelece esse procedimento por escrito. Muitas empresas adotam um sistema de gestão integrado, né, onde nesse procedimento vai ter já o procedimento da qualidade, meio ambiente, procedimento além do procedimento operacional, qualidade, meio ambiente e segurança do trabalho. Algumas empresas optam por cada setor ter o seu procedimento, desde que eles sejam alinhados um com o outro, né? Um PSO, que é um procedimento de saúde ocupacional, um procedimento de qualidade e um procedimento de meio ambiente. Não vamos entrar nesse detalhe, não cabe a mim julgar a opção que a empresa vai fazer a gestão dos procedimentos da sua empresa. Eu gosto muito do SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, onde vocês têm 3 procedimentos em um. Então, tu vai ter um procedimento por escrito, que é o procedimento ideal, onde foi feita uma análise de risco por parte do SESMIT, e a partir desse procedimento, a gente parte para o treinamento, e partindo do procedimento para o treinamento, a gente treina todos os nossos operadores vão ter uma compreensão e vão elaborar as atividades deles, a partir da compreensão que eles vão ter do procedimento. Então vem esse segundo círculo aí, compreensão e elaboração da atividade pelo operador. É como o operador compreende. Então ele já vai se afastar um pouquinho do procedimento escrito de acordo com a interpretação dele. A interpretação que o operador teve do procedimento escrito, ele vai realizar as atividades dele. Aí já entra o primeiro fator humano, que já separa um pouquinho as atividades que o operador está realizando, o procedimento real, daquele procedimento por escrito. Nós se afastamos um pouquinho daquilo que é ideal, que a gente pode ver aqui na linha de baixo, maior afastamento do método ideal. Então nós estamos se afastando já um pouquinho do método ideal, com base num fator humano, que é a interpretação que o trabalhador tem das atividades dele, que ele vai realizar as atividades dele com base na interpretação do procedimento escrito, que já se afasta um pouquinho daquilo que é ideal. Então,
A partir de um momento que mudanças, como vocês podem ver o tracinho aqui, mudanças começam a entrar ao longo do dia a dia nas atividades dele. Por exemplo, um cara que trabalha no moinho começa a vir peças com um tamanho maior e o moinho começa a levar mais tempo para fazer a moagem dessas peças e ele tem que entregar determinada quantidade de peças ao longo de um determinado tempo. Isso aí já é uma mudança. O cara que trabalha numa ilha, num posto de combustível, está abastecendo um carro, o outro colega dele vai no banheiro, ele tem que atender 2 ilhas. Opa, já é mais uma mudança. A partir do momento que começam a acontecer essas mudanças nas atividades dele, ele tem uma nova compreensão e realização das suas atividades. Ou seja, ele já se afasta ainda mais daquele procedimento que estava por escrito, e isso aqui está nesse círculo 3, uma nova compreensão e realização das atividades. Aqui nesse momento ele está bem afastado daquilo que foi definido na análise de risco, e aí passa a existir a possibilidade do acidente. Com base nas mudanças que houveram durante as atividades dele, ele começa a ter uma possibilidade, aumenta o grau de risco de acontecer um acidente. Nesse momento, quando a gente faz a investigação, muitas vezes a gente escuta aquelas desculpas, né? Ah, mas eu sempre fiz assim, nunca aconteceu nada. Sempre fez assim, que o cara acabou ficando fazendo dessa forma, dessa nova compreensão dele, ele ficou nessa nova compreensão das atividades dele, não retornou para a que era antiga, que era mais próxima do procedimento escrito, ele acabou estabelecendo essa como uma nova compreensão, nova possibilidade. Aí ele vem com a desculpa de que o acidente ocorreu porque ele sempre fez desse jeito e nunca aconteceu nada. Ou então, dei bobeira, esqueci como se fazia, acabei começando a fazer desse jeito. Tá? A gente vai ouvir esse tipo de desculpa durante o acidente de trabalho, mas durante uma boa investigação, se é feita uma boa investigação, a gente vai entender as mudanças que houveram ao longo do processo e, com base nessas mudanças, o operador estabeleceu uma nova compreensão de realização das atividades dele. Muitas empresas, erroneamente, já partem aqui, culpar o operador pelo acidente de trabalho. A culpa é dele porque ele não seguiu o procedimento. Mas o que levou ele a não seguir o procedimento? Esse é o segredo da investigação de acidente. A gente tem que chegar nesse ponto. Então, quando eu falo de cultura da segurança, eu tenho que fazer esse cara aqui que está nesse círculo de nova compreensão e realização das atividades, retornar a esse círculo de compreensão e elaboração das atividades pelo operador. Ele tem que fazer esse retorno, que está naquela setinha ali que está indicando de um círculo para o outro. Como esse cara vai fazer esse retorno? Sozinho, muitas vezes ele não faz. Ele não vai fazer sozinho. O que pode acontecer é de um outro operador que está nesse círculo aqui, que realiza as mesmas atividades que ele, que está nesse círculo de compreensão e elaboração das atividades pelo operador, ir lá, chamar a atenção desse cara que teve uma nova compreensão da realização das atividades, que está nesse outro círculo, e chamando a atenção dele, fazer com que ele retorne para esse outro círculo, que é a compreensão e elaboração das atividades pelo operador. Um outro operador, nas mesmas atividades dele, vai fazer isso com esse operador. O que nós chamamos isso é de cultura da segurança. O cara vai sair daquela nova compreensão que ele teve, onde existia a possibilidade de acidente, e vai retornar de novo para aquela área segura, que foi a primeira compreensão que ele teve na elaboração das atividades com base no procedimento escrito. Então, a partir desse momento, a partir do momento que tu alcança isso dentro da tua empresa, tu estabeleceu aquilo que nós chamamos de cultura da segurança. Para conseguir fazer isso, inevitavelmente, todos os operadores eles têm que ter atividades de segurança dentro da empresa deles. Então, digamos assim, o operador ele tem que ter listas de verificações para aplicar em outros operadores, entendeu? Para ver se as atividades estão ok. Esse operador aplica essas listas de verificações e vê quais são os desvios que o operador que teve uma nova compreensão e realização das atividades está cometendo, para fazer com que ele retorne o mais próximo possível daquele que era o procedimento escrito, que foi estabelecido pelo SESMIT, pela qualidade e pelo meio ambiente também. Então, é essa a intenção da cultura da segurança.
É fazer com que o outro operador que está cometendo desvios retorne com base em um outro colega, um outro operador. Então, por isso, só vai estabelecer uma cultura de segurança dentro da tua empresa se tiver um engajamento de todos. Se tiver um engajamento de todos os operadores. Não dá para esperar isso só do SESMIT. Muitas empresas acabam culpando o SESMIT pelo acidente de trabalho. Não é bem assim. E eu já vou explicar por que não é bem assim. Imagina uma empresa grau de risco 3 de armazenamento de produtos. Uma empresa de armazenamento de produtos grau de risco 3, quando ela tem 1.000 funcionários, ela tem 4 técnicos de segurança, um engenheiro de segurança, um auxiliar de enfermagem e um médico de trabalho. O todo dá 5, 6, 7 pessoas responsáveis pela segurança do trabalho no ambiente da empresa. Tendo 1.500 funcionários, quase 2.000 funcionários, 7 pessoas não vão conseguir corrigir todos os desvios dentro da empresa. Sem falar do médico de trabalho, que nem tem essas funções. O médico de trabalho ele não vai para a área para fazer essa correção. Então, é muito complicado que isso aconteça, entendeu? Só com o SESMIT. Não pode ser uma coisa que vai depender somente do SESMIT. O SESMIT tem que estar ativo, ele tem que participar, mas tu não podes esperar que essas atividades de aplicação de lista de verificação dos procedimentos seja uma atividade somente do SESMIT. Tem que ser uma atividade de todos os operadores. Ah, mas daí tu pode me dizer, e a CIPA? Sim, a CIPA, ela também existe. Aqui, vamos pegar C24, que é também para armazenamento de produtos, atividade de armazenamento de produtos. Vamos pegar o mesmo caso aqui, ó. Uma empresa com 2.000 funcionários, que ó, tu vai ter 16 funcionários efetivos, né? 8 escolhidos pelo trabalhador e 8 escolhidos pelo empregador. Tu vai ter 16 trabalhadores efetivos, 16 trabalhadores efetivos para 1.500 funcionários realizando cada um suas atividades, também não vai ser o suficiente. Tu tem que ter na produção, operadores de produção com atividades de aplicar as listas de verificações, pelo menos 3 listas de verificações por semana nas atividades dos seus colegas para corrigir os desvios que acontecem nessas atividades. Eu acho que esse é o grande segredo da cultura da segurança. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um dos grandes segredos para atingir zero acidente. Muitas empresas investem pesado em NR12, NR10, NR15, tem um ótimo PPRA, as máquinas todas adequadas de acordo com o NR12 e ainda continuam tendo acidente por causa da falta da cultura da segurança nos seus operadores. Então aí está o grande segredo para se alcançar o zero acidente, que é a cultura da segurança. Muito obrigado e aguardem o próximo vídeo.